O DENATRAN está subordinado ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O DENATRAN é o Departamento Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo da União. Subordinado quer dizer, ele está sob as ordens, sob o comando do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito? Não está. O CONTRAN é um órgão máximo, inclusive, do Sistema Nacional de Trânsito, normativo. O DENATRAN também é um órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito, executivo, mas ele não está, o DENATRAN não é subordinado ao CONTRAN, letra A está fora. Ele é então subordinado ao Ministério da Defesa? Não, não é o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa não é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. As câmaras temáticas? Não, câmaras temáticas são grupos de especialistas, grupos técnicos formados por especialistas em trânsito, que vão dar sugestão, realizar estudos para dar sugestões, embasamento técnico para o CONTRAN elaborar aí as suas resoluções. Então, letra C está fora. É então subordinado ao Ministério da Infraestrutura? Essa é a resposta. O Ministério da Infraestrutura é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito hoje. É ele que controla todo o SNT, inclusive com o decreto publicada agora, recentemente, pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura é o presidente do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e é quem coordena esse aparato todo aqui. O DENATRAN está subordinado ao Ministério da Infraestrutura, que até há pouco tempo, antes desse decreto, o ministério aqui era o Ministério das Cidades, mas foi alterado, então agora é Infraestrutura. A avaliação psicológica será preliminar e complementar ao exame de aptidão física e mental. Em que caso? Bom, a gente vai lá para a clínica, a gente faz avaliação física e mental. Mas que está dizendo que a avaliação psicológica ela será preliminar e complementar à avaliação física e mental em que casos? Quando da obtenção da ACC e da PPD, ACC é o quê? Autorização para conduzir ciclomotores. É para conduzir cinquentinhas. Quando eu vou obter a ACC, eu preciso passar por avaliação psicológica e física e mental? Sim, precisa. A mesma coisa para PPD, que é a permissão para dirigir, sua habilitação inicial, aquela do primeiro ano. Então aqui serve como resposta. Vamos ver a letra B. Quando da renovação, caso o condutor exerça serviço remunerado de transporte de pessoas ou bens. É o chamado EAR, exerce atividade remunerada. Sim, quando a gente vai renovar a habilitação, a gente precisa fazer o exame de avaliação física e mental. E sendo este condutor que está ali renovando alguém que tem EAR no seu prontuário, ou seja, exerce atividade remunerada, aí ele precisa fazer também avaliação psicológica. Então B também serve. Gente, se temos duas respostas corretas, nós não podemos marcar A e B, podemos? Não. Então, se dá uma olhadinha lá na letra D, o que certamente vai ter escrito lá assim, ó, todas as afirmativas estão corretas. Essa é a resposta e a dica que eu deixo é, em 80%, 90% das vezes que na letra D estiver escrito todas, essa será a resposta. Só para confirmar, letra C, ó, quando da substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro, também é verdade. Quem vem de fora para dirigir aqui no Brasil, pode dirigir com a habilitação dele de fora, aqui, por 6 meses, 180 dias, é o que está na lei. A partir daí, ou após esse prazo, ele precisa reivindicar a habilitação brasileira. E ele vai fazer exame teórico, exame prático, estudo, nada disso. Somente avaliação psicológica e vai converter essa habilitação dele estrangeira em habilitação brasileira. Então, letra C também serve como resposta, confirmando aí D. É incorreto afirmar que a LADV, a primeira coisa é saber o que é LADV, né? Licença de Aprendizagem em Direção Veicular. É o documento que é emitido para o candidato que está tirando a habilitação, enquanto ele vai treinar ali as suas aulas de prática de direção. Para ele treinar na via pública, ele não tendo habilitação ainda, ele precisa dessa licença concedida pelo órgão executivo de trânsito do Estado, que é o DETRAN. Só que aqui está pedindo a incorreta. Ó. Qual que é a incorreta? Então presta atenção e cuidado para não marcar a correta, beleza? Aqui dizendo que é incorreto afirmar que a LADV é expedida em nome do candidato. Sim, tem que ser expedida com os dados do candidato. Nome, o CPF dele, data de nascimento. Precisa identificar esse candidato, inclusive com a foto dele. Então aqui, sim, essa é verdadeira, como a questão está pedindo é incorreta, eu elimino aqui a letra A. Possui a identificação do CFC responsável. CFC é o Centro de Formação de Condutores, é a autoescola, popularmente conhecendo. Na LADV vai ter aqui a identificação da autoescola onde você está treinando? Vai, precisa ter.
Então, isso aqui também é verdade. Como a questão está pedindo é incorreta, eu elimino a letra B. Ela pode ser suspensa, essa LADV? Pode ser suspensa. Se o candidato for encontrado treinando sozinho, ou num veículo que não seja identificado, ou cadastrado, credenciado para o treinamento, que é o da autoescola, ou em qualquer circunstância que esteja fora do estabelecido pela Resolução 168 do CONTRAN, que é a que trata do processo de habilitação hoje, ele vai ter a sua habilitação suspensa. E ela é suspensa por 6 meses, tá? É o que está na regra. Então aqui pode ser suspensa. Isso é verdadeiro. Como a questão está pedindo é incorreta, eu vou eliminar a letra C. Bom, só sobrou para a gente a letra D. Essa LADV pode ser cassada? Olha, se existe um procedimento para cassar a LADV, eu desconheço. Na legislação de trânsito não trata desse ponto, desse termo. Entretanto, eu acredito que judicialmente, a depender do que a pessoa fizer, ela até pode ter, numa decisão judicial, a cassação desse documento para cá. Não vai tirar a carteira mais não, está proibido tirar sua carteira por 5 anos, que pode acontecer segundo a legislação de trânsito. Mas dentro do processo administrativo, dentro do processo de formação, não existe essa previsibilidade de cassação da LADV. Existe sim, da suspensão, mas da cassação não. Então isso aqui é incorreto, como a questão pediu é incorreta, letra D. Ah, e uma coisa, antigamente, quando fala antigamente, de 2004 para trás, já pode falar antigamente, já tem 15 anos aí, ó. A habilitação, a LADV era cassada, ela não era suspensa, ela era cassada. E depois mudou, passou a ser suspensa, que é o que está na Resolução 168, mas os órgãos de trânsito esqueceram de atualizar essa informação ali na licença, no documento da licença de aprendizagem. Aí tem gente que questiona comigo, Ronaldo, mas aqui está escrito assim, ó, cassada, não sei o que lá, coisa e tal. Aí é porque esqueceram de trocar o termo aí, tá? Isso já tem pouco tempo, né? Tem 15 anos só que mudou, ainda não deu tempo do Detran fazer os devidos ajustes aí, mas já deixou de ser cassada há muito tempo, tá? O termo correto agora é suspensa. As placas que têm o formato quadrado, fundo na cor amarela e símbolo em preto, servem para quê? Bom, aqui nós temos um exemplo dessa placa, ó, é a logomarca aqui da nossa editora parceira Autoclique. Essa placa aqui é quadrada, gente? É quadrada. Tem gente que acha que porque ela está assim, nessa posição, ela não é quadrada, não. Ela é quadrada. Só pegaram ela e colocaram de forma inclinada. O que é um quadrado? É uma forma geométrica, dentro da geometria plana, onde ela tem os 4 lados com a mesma medida. A mesma medida, os 4 lados. Então, se eu pegar isso aqui e virar, vai ficar um quadrado normal, eu estou acostumado a ver. Tem gente que confunde isso aqui com losango. O losango, ele tem o centro mais estreito, ele é mais ou menos assim o losango, ó. Então, não confunda. Isso aqui é quadrado, está escrito no Manual Técnico de Sinalização, quadrado. E para quem estudou geometria plana, sabe que isso aqui é um quadrado. A cor amarela, que é a cor predominante dela, e as simbologias que vem dentro dessa sinalização é preta. Aqui tem vermelho, coisa tal, porque isso aqui não é uma placa, isso aqui é a logomarca da Autoclique, né? Eu só usei aqui como exemplo para você entender. Essa placa é uma placa de advertência. Placas amarelas são placas de advertência. Elas servem para regulamentar a via? Não, para regulamentar são as placas de regulamentação, concorda? Então, letra A está fora. Serve para ordenar o fluxo da via que o veículo está circulando? Não, também não vai ordenar fluxo, não. Isso aqui é função de placa de regulamentação. A indicação ao longo da via, indicação é placa indicativa, né, gente? O próprio nome já mostra. Nós temos aí, ó, placas de regulamentação, placas indicativas e placas de advertência. É o RIA, né? RIA. Sorria. Regulamentação, indicação e advertência. Então, a indicação é placa de indicativas. Ou ela serve, então, para alertar os perigos existentes na via e sua natureza. Sim, alertar. Placa de advertência tem a função de alertar. Letra D é a resposta. São penalidades aplicadas aos infratores, aos condutores infratores, aqueles que desobedeceram a legislação de trânsito. Quando fala penalidade, gente, tem que tomar cuidado, porque dentre as punições possíveis, nós temos penalidades e medidas administrativas. As medidas administrativas sempre vão começar com as letras R ou T. Como a gente só tem penalidades e medidas administrativas, então nós só temos essas duas, né? E eu já sei que tudo que começar com R e T é medida administrativa. Então, o que não começar com R ou T é penalidade.
Aí ficou fácil, quer ver? Ó? Advertência por escrito, começa com R ou T? Não. Então é penalidade. Serve como resposta. Multa começa com R ou T? Não. Então não é medida administrativa, é penalidade. Serve como resposta. Suspensão do direito de dirigir começa com R ou T? Não. Então não é medida administrativa, é penalidade. Serve como resposta. Qual é a resposta aqui? Todas, letra D. Todas elas são penalidades. Agora, se tivesse aqui retenção do veículo, aí começa com R, já não é penalidade. Remoção do veículo, começa com R, já não é penalidade. Recolhimento da habilitação, perceberam? Transbordo do excesso de carga, começa com T. Então, é medida administrativa, não é penalidade. Confere? E aqui mais uma dica para você, além dessa super dica que eu acabei de dar, mais uma aqui para você. 80% a 90% das vezes que na alternativa D tiver escrito assim, todas, pode ir lá, que a resposta é ela. 80% a 90%, não é 100% não, tá? O infrator contumaz será submetido... Caramba, o que é esse trem aqui? Contumaz. Já viram esse termo alguma vez? Pois é, quem está estudando aí direitinho certamente já ouviu. Contumaz quer dizer habitual. Ele é um infrator habitual. Tá sempre, tem o hábito, o mau hábito, aliás, o péssimo hábito de estar cometendo aquelas infrações ali constantemente. Então, quando a autoridade de trânsito entende que o infrator é contumaz, ela pode fazer o quê? Submetê-lo a quê? Ao teste da alcoolemia? Não, não tem nada a ver o fato de ele ser contumaz com submetê-lo a teste de etilômetro, alcoolemia ali. Não, ele trata fora. Frequência obrigatória em curso de reciclagem? Essa é a resposta. Por quê? Porque ele precisa de uma reciclagem, pois o cara está sempre cometendo essas infrações ali, não melhora, vamos reciclar ele, vamos mandar para a autoescola de novo, ok? Então vai fazer aquele cursinho lá de 30 horas aula, vai fazer uma provinha depois, né? A autoridade pode submeter esse infrator contumaz a esse curso de reciclagem. Essa é a resposta. Vamos ver as outras aqui, ó. Ao exame de direção veicular? Por enquanto ainda não. O infrator contumaz ainda não está tendo que passar por avaliação de direção, não. Tomara que passe, que mude isso aí, né? Ter que passar também por esse exame. Ele vai ter que submeter exame médico e avaliação psicológica? Também não. É letra B mesmo. Regula fluxos de sentidos opostos, delimitação de espaços proibidos para estacionamento e ou parada, a sinalização horizontal de cor. Nós estamos falando aqui de sinalização horizontal. É aquela que vem no pavimento, no chão, na pista. Aqui está dizendo que regula sentidos opostos e também proibição de área de estacionamento. Quando você chega numa área de estacionamento e vê ela lá toda pintadinha assim, ó, de branquinho, você sabe que pode chegar ali e estacionar. Se as linhas aqui são da cor branca, pode estacionar. Mas se for amarela, ou principalmente tiver ali ó, uma área mostrando assim, ó, fechando aqui, ó, de cor amarela, é porque está restringindo o estacionamento ali, não pode, ok? Então ela sendo de cor amarela, ela proíbe o estacionamento. E, inclusive, a gente pode confirmar isso, aqui também regula fluxo sentidos opostos. Você tem uma mão de direção que vai, uma mão de direção que vem, a linha que vai aparecer aqui no meio da pista obrigatoriamente vai ser de cor amarela. Porque se ela for branca, aí não pode ir e vir veículos. Aí o trânsito seria num sentido só. Sendo amarela, pode ir, pode vir, sentidos opostos, é o chamado mão dupla, naturalmente. Então, a sinalização horizontal, que regula os sentidos opostos e proíbe a área de estacionamento, é a linha de cor ou a cor amarela. Identifique exatamente o significado da placa A25. Não precisa se preocupar em decorar o código da placa. Se cair lá na sua prova, ignore. Por quê? Porque hoje em dia é obrigatório que a placa, a figura da placa, a imagem, apareça na sua prova. Então você vai visualizar a placa e vai falar qual que é o significado. Percebam que aqui o examinador ele foi maldoso e colocou assim, ó, exatamente o significado da placa. Que vejam bem, mão dupla à frente. Essa placa, o sentido dela, a finalidade dela é te avisar que você está numa via de mão única e a alguns metros essa via vai passar a ser de mão dupla. Então ela tem esse sentido? Tem, mão dupla à frente. Mas não é esse o significado exato dessa placa. Por isso que o examinador usou essa maldade aqui. Eu até sou contra isso. Porque quando ele faz isso aqui, ele está exigindo que você, candidato, decore o significado da placa. Tem que saber de cor o significado dela, do jeito que está lá no manual de sinalização. E não é esse o objetivo.
O objetivo é você entender a mensagem que essa placa está passando. E ela está passando a mensagem que vai ter uma mão dupla adiante, mas não é o significado exato. Então, letra A está fora. E ainda colocou na letra A, ó, que é para você já ser seduzido por essa alternativa, que tem tudo a ver, logo na letra A e marcar. E o aluno erra mesmo. Início de mão dupla, alguns metros vai iniciar uma mão dupla, né? Alguns metros. Não exatamente naquele ponto, mas alguns metros vai. Mas não é o significado também exato. Mão dupla adiante. Opa, esse é o significado. Agora fala para mim, qual que é a diferença de entendimento da alternativa C para a alternativa A? É o mesmo entendimento, a mesma mensagem passada pela placa. Mas o significado exato é esse aqui, letra C. Quando a via comportar várias faixas no mesmo sentido, as da direita serão destinadas a... Eu já desenhei isso aqui algumas outras vezes, vou desenhar mais uma vez. Imagine que isso aqui é o acostamento, imagine que isso aqui é o canteiro central. E desse lado aqui da pista nós temos 4 faixas. Poderia ser mais 5 ou poderia ser só 3. Aqui nós temos a faixa da direita, aqui nós temos a faixa da esquerda e aqui nós temos as faixas intermediárias. O fluxo aqui ele é todo num sentido só, tá bom? Tudo assim, ó. E o que a questão está querendo saber o quê? Ó, temos várias faixas. As faixas da direita, essa aqui, ó, são destinadas a quê? Veículos mais lentos e de maior porte. Sim, essa é a resposta. Vamos deixar aqui letra A para ver se não tem nenhum aqui que encaixa, mas nenhuma outra que encaixa. Aos veículos mais rápidos? Não, não pode ser. Ou é dos veículos lentos ou é dos veículos rápidos. Tem um confronto aí de opinião, de afirmação. Então, consequentemente, quando isso acontece, quando duas alternativas se confrontam diretamente, você já pode até eliminar as outras duas. Isso é uma técnica que a gente ensina no nosso curso. Se você não faz o nosso curso online, está aqui, ó, o endereço autoescolaonline.net. Clica aqui e acessa cursos online. Você vai aprender essa e várias outras técnicas para você fazer essas provas aí. Então, se tem duas aqui se confrontando, tipo assim, é e a outra diz que não é. Ou é ou não é. Não existe um meio termo, tá bom? Então, são confrontantes, alternativas confrontantes. Quando isso acontece, você pode eliminar as outras duas, nem ler as outras duas, tá bom? Então, eu acabei de dizer, quando eu comecei aqui, que é sim destinado a veículos lentos de maior porte. Consequentemente, não é dos veículos mais rápidos. Já elimina a letra B e fica com a letra A. Quando o condutor deve utilizar o pisca-alerta, que fica as 4 setas piscando simultaneamente ao mesmo tempo? Em imobilizações, com o veículo imobilizado, pode. Em situações de emergência, também pode, ainda que o veículo esteja em movimento, pode usar o pisca-alerta. Quando a regulamentação da via assim determinar, poxa, se tem lá uma placa de regulamentação dando a ordem, ligue o pisca-alerta, você tem que obedecer, é uma regulamentação. Também é uma resposta, serve como resposta. D, todas as afirmativas acima estão corretas. Realmente essa é a resposta e a dica que eu deixo é, em 80% a 90% das vezes que na alternativa D tiver escrito todas, essa será a resposta.